O telefone tocou às 23h04 de uma quinta-feira. Era o terceiro dia dela sozinha. Terceiro dia depois de 2 semanas de treinamento. Terceiro dia depois de um 15º dia com papéis assinados e notebook devolvido. A voz do outro lado não era de dúvida técnica, era de medo. O que a empresa havia calculado em 15 minutos olhando para uma planilha de custos era que 2 anos de mercado mais 2 semanas de treinamento equivaliam a 9 anos de presença real. O que ninguém havia calculado era a diferença entre processo e julgamento, entre o que pode ser ensinado num fluxograma e o que só existe depois de anos de situações reais, onde o custo do erro é real e a solução não está em nenhum manual. Processo havia sido ensinado, com competência e honestidade. Julgamento, ninguém havia perguntado. E às 23h04 de uma quinta-feira, o julgamento estava fazendo falta de uma forma que nenhuma planilha de custos havia previsto. Curioso como no ambiente corporativo muita gente observa tudo em silêncio, mas poucos se posicionam quando importa. Aqui acontece algo parecido. Mais de 95% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas. Assim como nas empresas, onde quem mais sustenta costuma ser o menos reconhecido, cada interação aqui é o que faz essas histórias chegarem a quem precisa ouvir. Verifica se já está inscrito, deixa o like e escreve alguma coisa nos comentários. Pode ser só um olá ou o que você já espera dessa história. A ligação durou 45 minutos. E cada minuto revelou algo que 2 semanas de treinamento não haviam transferido. O telefone tocou às 23h04 de uma quinta-feira. Nara Quintela estava lendo, sentada no sofá com o notebook fechado ao lado, quando viu o nome na tela: Camila. Não era o número corporativo, era o pessoal, o que Nara havia passado no último dia de trabalho com a gentileza genuína de quem diz: pode me ligar se precisar, sem esperar que a ligação venha 3 dias depois, às 23h, com uma voz que não é de dúvida técnica, mas de medo real. Nara atendeu. Ouviu. E nos primeiros 2 minutos entendeu o que estava acontecendo. Não pelo que Camila estava dizendo, mas pelo que estava tentando descrever sem conseguir nomear com precisão. A órbita tinha 3 obras com fornecedores em situação crítica naquela semana, e Camila não estava conseguindo distinguir o que era urgente de verdade do que ia se resolver sozinho se ela esperasse. Não tinha o julgamento para distinguir. Não podia ter, porque julgamento não se transfere em 2 semanas. Se constrói em anos de presença em situações reais, onde o custo do erro é real e a solução não está em nenhum manual. Nara ficou em silêncio por um momento depois de ouvir a descrição. Então fez a pergunta que havia aprendido a fazer em 9 anos de gestão de contratos. Camila, você quer que eu te diga o que fazer agora ou quer que eu te explique como pensar sobre isso? Camila, em silêncio por 2 segundos, respondeu: as 2 coisas. E Nara soube, naquele momento, que as 2 semanas de treinamento haviam ensinado o processo, e que o processo era apenas o início do que precisava ser ensinado. Para entender o que havia acontecido nos 15 dias entre o início do treinamento e a ligação das 23 horas, você precisa entender o que Nara Quintela havia construído nos 9 anos anteriores, e o que Gerson Taube havia acreditado que podia ser transferido em 2 semanas para alguém com 2 anos de mercado. Nara tinha 44 anos. Era especialista sênior em gestão de contratos e fornecedores da Órbita Infraestrutura, e havia chegado quando o departamento de contratos da empresa era um conjunto de pastas físicas sem lógica e um histórico de penalidades contratuais que consumia margem de projeto com a regularidade de quem não sabe que está sangrando. Em 9 anos, havia transformado aquilo num sistema: fluxo de aprovação, calendário de vencimentos, protocolo de renegociação, mapa de fornecedores críticos com substitutos homologados e uma rede de relacionamento com os principais fornecedores da empresa que havia levado anos para construir e que existia, em sua maior parte, na memória dela e no caderno de anotações que carregava para todo lugar. A órbita havia crescido de 4 obras simultâneas para 16, exatamente porque tinha esse sistema. E o sistema tinha esse nível de sofisticação exatamente porque tinha Nara.
não apenas executando, mas julgando em tempo real o que o processo formal não capturava. Gerson Taub havia chegado à órbita em junho, com 42 anos, histórico em consultorias de reestruturação, e uma frase que repetia em toda reunião, com a convicção de quem a havia testado em contextos suficientes para acreditar nela. Processo bom não depende de pessoa, depende de método documentado. Era uma frase verdadeira em muitos contextos. Não era verdadeira quando o método não estava documentado, porque a pessoa que o executava nunca havia precisado documentá-lo, porque estava lá. Em 6 semanas, havia mapeado a estrutura de custos da órbita, com a frieza de quem olha para números sem contexto, e havia identificado Nara como a funcionária mais cara do departamento administrativo, e Camila, analista de contratos de 27 anos, 2 anos de empresa, remuneração equivalente a 54% do custo de Nara, como substituta viável. O plano havia sido apresentado aos sócios como transição estruturada. 2 semanas de treinamento com Nara, depois Camila assume, Nara é desligada. Os sócios haviam aprovado sem fazer as perguntas que precisavam ser feitas. O que Nara fazia que Camila não sabia fazer. Por que o processo não estava documentado? O que havia de diferença entre executar um processo e entendê-lo com a profundidade necessária para mantê-lo funcionando quando algo saía do previsto? A reunião em que Nara recebeu a notícia havia acontecido numa segunda-feira de manhã. Gerson havia sido direto, ao menos. Nara, vamos fazer uma transição estruturada. Você vai treinar a Camila por 2 semanas, com dedicação integral. No 15º dia, o desligamento é formalizado. Nara havia ouvido sem contestar, sem chorar, sem pedir reconsideração. Havia feito uma única pergunta: se devia documentar o processo durante o treinamento ou apenas transmitir oralmente. Gerson havia respondido que documentação seria ótimo. Nara havia anotado, havia agradecido, e havia ido para a mesa dela, onde naquela noite, no notebook pessoal, havia passado 3 horas fazendo uma separação mental que Gerson nunca havia feito e que era a chave de tudo o que estava prestes a acontecer. Processo versus julgamento. Processo era o que podia ser documentado. Fluxo de aprovação, calendários, formulários, sistemas. Julgamento era o que não podia ser documentado sem anos de contexto. Quando um fornecedor estava blufando numa negociação de prazo, quando uma cláusula de penalidade tinha margem real de flexibilidade e quando não tinha, quando o gerente de compras do lado do fornecedor estava sob pressão interna e podia ser abordado de forma diferente, quando um atraso ia ou não ia virar problema dependendo do histórico daquele fornecedor específico com aquela obra específica. Processo ela ensinaria, com competência e honestidade, porque era quem ela era. Julgamento, ninguém havia perguntado. E o julgamento levava anos. As 2 semanas de treinamento haviam sido conduzidas por Nara, com a seriedade que sempre havia colocado em qualquer tarefa. Cada sistema explicado, cada fluxo mapeado, cada protocolo detalhado, cada formulário demonstrado passo a passo. Camila havia aprendido rápido e havia demonstrado a dedicação de quem entende que está sendo colocada numa posição importante e quer estar à altura. O problema não era Camila, era o que havia sido definido como escopo do treinamento. 2 semanas para o processo, 0 semanas para o julgamento, e nenhum dos dois havia percebido completamente, durante o treinamento, o tamanho da lacuna, porque processo e julgamento parecem indistinguíveis quando tudo está calmo. A diferença aparece quando algo sai do previsto, e na órbita, com 16 obras simultâneas e dezenas de fornecedores com contratos ativos, algo sempre sairia do previsto. A questão era apenas quando. A resposta havia chegado no 3º dia, às 23h04 de uma quinta-feira, com uma voz que não era de dúvida técnica, mas de medo real. A situação mais urgente que Camila havia descrito naquela ligação era com a metalúrgica Conforte, fornecedora de estrutura metálica para uma das obras que havia comunicado naquela tarde um atraso de 10 dias na entrega de um lote crítico. O contrato tinha cláusula de penalidade de R$ 4.500 por dia após o prazo. A questão que Camila não conseguia responder era:
acionar a penalidade imediatamente, negociar prazo adicional sem penalidade ou aguardar para ver se o fornecedor resolvia antes do prazo oficial. Para quem não conhecia a Conforte, era uma decisão genuinamente difícil. Para Nara não era, porque havia trabalhado com a Conforte por 6 anos, havia gerenciado 2 atrasos anteriores e sabia que o diretor comercial da empresa, Sérgio Brant, era o tipo de profissional que, quando comunicava atraso com 10 dias de antecedência, estava dando margem para negociação. Acionar a penalidade sem conversar primeiro danificaria o relacionamento de uma forma que afetaria os próximos 3 contratos, e a Conforte era um dos 5 fornecedores críticos da órbita, para os quais não havia substituto homologado com capacidade equivalente no prazo de uma obra. Esse contexto não estava em nenhum sistema, estava nos 9 anos de Nara, e ela passou 45 minutos ao telefone explicando não a solução, mas a lógica. Como ler o histórico de um fornecedor, o que um comunicado de atraso com antecedência de 10 dias geralmente significa versus com 2 dias. Como a cláusula de penalidade funciona como instrumento de negociação e não apenas como punição, o que Sérgio Brant especificamente valorizava numa conversa de renegociação e o que o colocava na defensiva. No final daquela ligação, Camila havia dito: Nara, por que você não me ensinou isso durante o treinamento? E Nara havia respondido com a honestidade que sempre havia sido sua marca. Porque ninguém me pediu que te ensinasse isso. E porque 2 semanas não é tempo suficiente para passar 9 anos. Camila havia ficado em silêncio por alguns segundos. Então havia dito algo que Nara não esperava. Nara, o Gerson não sabe o que ele fez, né? Nara não havia respondido diretamente. Havia dito que Camila deveria resolver a situação da Conforte com a abordagem que haviam discutido, e que estaria disponível se precisasse. Havia desligado, ficado em silêncio por alguns minutos, e então havia aberto o notebook pessoal e começado a escrever, não para a órbita, para si mesma. Tudo o que havia explicado para Camila naquela noite, mas tudo que não havia explicado, mas tudo que provavelmente ainda precisaria ser explicado nas semanas seguintes. Um documento que começava a crescer com a velocidade de quem está finalmente colocando para fora o que havia carregado na cabeça por 9 anos. Não como desabafo, mas como registro sistemático de um conhecimento que havia existido apenas na memória de uma pessoa por tempo demais. Nos 15 dias seguintes, Camila ligou mais 4 vezes, sempre à noite, sempre com situações que o processo formal não cobria. Um fornecedor que estava usando linguagem ambígua numa comunicação de prazo e que Camila não sabia se era sinal de problema ou de negociação. Uma cláusula contratual que havia sido aplicada de forma diferente em 2 contratos anteriores e que Camila precisava entender por quê. Um gerente de obra que estava pressionando por uma mudança de fornecedor fora do protocolo padrão e que Nara sabia, pelo histórico, não deveria ser atendido sem verificação adicional. Nara havia atendido todas as ligações, explicado, orientado, e a cada ligação, o documento no notebook pessoal havia crescido mais, porque cada situação real que Camila trazia revelava uma camada do julgamento que Nara carregava, sem saber que carregava, até precisar explicá-lo em voz alta para alguém que não o tinha. Na 5ª ligação, Camila havia mencionado que Gerson havia perguntado de onde ela estava tirando as soluções para as situações que haviam aparecido naquela semana, e que havia dito que estava consultando Nara. Gerson havia ficado quieto. Nara havia fechado o notebook. Havia olhado para o documento que havia crescido para 57 páginas. E havia começado a pensar no que ia fazer com ele. Nara não esperou que Gerson ligasse. Ligou para ele. A ligação aconteceu numa segunda-feira de manhã, exatamente 3 semanas após o desligamento. Nara foi direta, não com raiva, com precisão. Havia orientado Camila em 5 situações críticas desde o desligamento. Cada orientação havia evitado um erro que teria custado entre R$15 mil e R$180 mil à órbita, em penalidades ou danos de relacionamento, e havia documentado cada uma dessas situações com contexto completo. Gerson havia ouvido em silêncio. Então havia perguntado: "Você está querendo o quê, Nara?
Voltar? Ela havia respondido: não. Estou te dizendo que existe um documento de 57 páginas com um conhecimento que não foi transferido no treinamento de 2 semanas, e que esse documento tem um valor que o processo de transição não calculou. A proposta que havia enviado naquela tarde tinha 3 páginas. Contrato de consultoria de 6 meses, mentoria técnica de Camila em situações que o processo documentado não cobria, disponibilidade para consulta em casos críticos, e entrega do documento completo ao final do contrato, com transferência formal de metodologia. Valor mensal, R$ 22.000, exatamente o dobro do que recebia como funcionária. Propriedade intelectual da metodologia. Dela, licenciada para a órbita durante a vigência. E uma cláusula que havia redigido com o cuidado que sempre havia colocado em cada contrato que havia gerenciado. A consultora não era responsável por decisões tomadas pela órbita no período entre o desligamento e o início deste contrato, mesmo que baseadas em orientações informais prestadas fora de vínculo contratual. Gerson havia levado 2 dias para responder. Havia consultado os sócios. Um deles havia pedido o cálculo de quanto haviam custado as 5 situações mencionadas por Nara, se não tivessem sido gerenciadas corretamente. O número chegara a R$ 340.000 em exposição potencial. O contrato de 6 meses custava R$ 132.000. A matemática era brutal e inequívoca, do tipo que não precisa de análise adicional para comunicar a decisão correta. Haviam assinado antes do fim do dia. A primeira sessão com Camila havia durado 3 horas e sido completamente diferente das 2 semanas de treinamento, porque desta vez não havia prazo artificial, não havia a pressão de quem sabe que vai ser demitida no 15º dia, e não havia a restrição implícita de ensinar apenas o que havia sido pedido. Havia apenas 2 profissionais numa conversa honesta sobre o que é necessário para fazer um trabalho com a profundidade que ele exige. Camila havia aprendido mais naquelas 3 horas do que nas 2 semanas anteriores. Não porque Nara havia ensinado errado antes, mas porque contexto e urgência mudam completamente a velocidade com que conhecimento é absorvido, e porque às vezes a melhor sala de aula é a situação real que aparece às 23 horas de uma quinta-feira, quando não há mais ninguém para perguntar. O manual de julgamento operacional havia sido entregue ao final dos 6 meses, com 89 páginas, 32 a mais do que Nara havia estimado, porque ao longo do processo havia identificado conhecimento que nem ela sabia que carregava, até precisar explicá-lo. O manual cobria cada fornecedor estratégico da órbita com histórico de comportamento em situações de pressão, cada cláusula contratual, com análise de como havia sido aplicada ou não na prática e por quê, e uma seção inteira sobre o que Nara chamava de sinais de risco que o processo formal não captura, os indicadores informais que precedem um problema e que só existem na observação de quem esteve presente por tempo suficiente para reconhecer padrões. Na reunião de entrega para os sócios e para Gerson, um dos sócios havia feito a pergunta que encerrou o ciclo. Nara, quanto tempo leva para alguém aprender o que está nesse manual sem o manual? Ela havia respondido sem hesitar. Sem o manual? De 3 a 5 anos, dependendo da pessoa. Com o manual e com mentoria? 1 ano, talvez menos. O sócio havia olhado para Gerson. Gerson havia olhado para a mesa. E o silêncio que havia se instalado tinha a temperatura de uma empresa que havia acabado de entender simultaneamente o valor do que tinha tido por 9 anos e o custo de quase tê-lo perdido numa decisão de 15 minutos, olhando para uma planilha de custos. Os sócios haviam oferecido a Nara um contrato permanente de consultoria estratégica, não de gestão de contratos, mas de desenvolvimento do sistema de gestão de conhecimento da órbita para todas as áreas operacionais. O raciocínio era simples. Se havia esse volume de conhecimento não documentado na área de contratos, havia o mesmo em cada outra área. Nara havia negociado os termos com a precisão que sempre havia negociado contratos de fornecedores. Autonomia total sobre método, participação nos resultados dos projetos de documentação, cláusula de não interferência operacional. E havia aceitado. Gerson Taube havia permanecido na empresa,
com a marca específica de quem aprendeu que processo bom não depende de pessoa, exceto quando a pessoa é o processo. Camila havia crescido ao ritmo que o aprendizado real permite, mais lento do que qualquer cronograma de transição de 2 semanas prevê, e mais sólido do que qualquer processo documentado sem mentoria garante. 6 meses depois do início do contrato de consultoria, conduzia sozinha as situações que havia precisado de orientação às 23 horas. Não porque havia se tornado Nara, porque havia aprendido a pensar com a lógica que Nara havia ensinado. A ligação das 23 horas nunca havia sido mencionada em nenhuma reunião formal. Estava na memória de 2 profissionais que haviam tido uma conversa honesta sobre o que é necessário para fazer um trabalho com a profundidade que ele exige, numa quinta-feira à noite, quando nenhuma das duas estava mais dentro de nenhum organograma. 2 semanas depois da entrega do manual, Nara havia recebido uma mensagem de Camila com um anexo, uma comunicação interna datada de 4 semanas antes do início do treinamento, onde Gerson descrevia para os sócios o plano de transição com um detalhe que nunca havia sido mencionado na reunião de segunda-feira. O objetivo declarado não era apenas reduzir custo, era usar o período de treinamento para extrair e documentar o máximo possível do conhecimento de Nara antes do desligamento, com a expectativa explícita de que 2 semanas seriam suficientes para capturar o essencial. O plano havia falhado, o conhecimento não havia sido capturado, e a empresa havia precisado pagar R$132 mil para ter acesso ao que havia tentado extrair de graça. Nara havia lido a mensagem uma vez, havia fechado o notebook, e havia sorrido, não com raiva, não com satisfação de vingança, mas com um reconhecimento específico de quem acaba de confirmar que havia tomado todas as decisões certas, sem saber completamente por quê. Ela trabalhava de casa agora, definia seus próprios horários, atendia quando queria, e toda vez que abria o manual de julgamento operacional, lia a primeira linha da introdução que havia escrito no dia em que havia decidido transformar 57 páginas de anotações pessoais num documento com valor real. O que uma empresa não documenta não pertence à empresa, pertence a quem sabe, até o dia em que essa pessoa decide registrar o que sabe em seus próprios termos. Se você já treinou sua própria substituta sabendo que seria demitida no 15º dia e fez isso com honestidade porque é quem você é, esse canal existe para você. Inscreva-se para não perder nenhum relato, e se você conhece alguém que já carregou 9 anos de conhecimento numa cabeça que uma empresa achou que podia substituir com 2 semanas de treinamento, compartilhe essa história com essa pessoa. O que você achou da história? Comente aqui embaixo e deixe sua opinião se Nara tomou a decisão correta ou poderia ter feito algo melhor.